Estamos aqui hoje no mais um Pode Testemunhar, abrir a boca e falar do Evangelho, do poder de Deus. Nossos queridos pastores da Dinos Alphaville, pastor Gustavo. Prazer enorme estar aqui. Prazer, privilégio grande, grande demais. Eu queria vocês apresentam a Dirla e a Dirla apresenta o Gu, pode ser? Apresenta a Dirla, Gu, vai lá, ganha moral. É uma filha amada de Deus, uma mulher espetacular, ao qual eu posso dizer que é uma mulher digna de ser imitada, mãe de 3 filhos maravilhosos, né? E eu tenho o privilégio de servi-la, né? Aleluia. Como seu anjo, né? O seu homem, aquele que Deus escolheu para isso. 3 filhos de um milagre, né? A gente vai contar isso daqui a pouco, né? Dirla, apresenta o Gu pra gente. Gustavo é o sonho de Deus realizado, o amor de Deus personificado, que me abraça e me acolhe. Rapaz, hoje tem, Gu, hoje tem. Eita glória. Hoje não, Agora, sempre. meu Deus, meu pai, aleluia. É só de conversar, Segundo o pastor Daniel Júnior, depois descobriu, mas nem saiu da conversa. A gente conversa depois sobre isso. Mas, Gu, deixa eu fazer um quiz aqui bem rápido para ver se existe realmente essa sintonia. Eu sei que existe, mas, Dirla, qual que é a comida favorita do Gu? Churrasco. Churrasco. É verdade, Gu? É isso. Acertou? Acertou na veia. Qual que é a comida favorita da Dirla? Olha, a Dirla eu tenho que levar ela num lugar especial, porque tem um nhoque com azeite trufado que ela ama. Acertou também, Dirla? No italiano, lá É? em Alphaville, muito bom. É naquele lá? Como é que é o nome? Eu acho que você não foi. Lá na Cocina de Itália. Patrocínio, Já patrocina não- nós. Rapaziada. E qual que foi a viagem favorita da Dirla, Gu? Olha, ano passado, eu tive uma missão de ir na inauguração da Dinamos Londres. Uma missão difícil. E Dirla não queria ir. Ela Foi estava mesmo? determinada, eu não quero ir para a Europa, nós nunca tínhamos ido para a Europa. E aí eu tive um insight do céu em lembrar que ela amava a Itália e ela tinha um sonho de conhecer a Itália. E aí eu acabei articulando isso e descobri que Itália não era longe de Londres. E aí programei uma viagem e falei, amor, vamos para a Itália. O sorriso dela veio aqui. E aí nós tivemos um período de 12 dias espetacular. Essa foi a viagem favorita dela. Essa foi a viagem que marcou E a do as Good? nossas vidas. Foi essa também? Também foi essa. Lá conhecemos o patinete. Essa história. Entendeu? Eles vão testemunhar. Falando de testemunho, eles vão testemunhar. Mas a gente já fez a comida favorita, a viagem favorita. Agora sim, qual que é o testemunho favorito da vida de vocês? Algo que assim mais marcou. Eu tenho um particular sobre a vida de vocês que eu queria inclusive pedir. Assim, sou muito edificado toda vez que vocês compartilham. Eu acredito que é da parte de Deus, inclusive. A Dirla não podia ter filhos, é isso mesmo, né, Dirla? Sim. Diagnóstico e tudo? Sim, foram 7 anos de tempo de espera. Uau. Quando a gente se casou, em 2002, eu já queria engravidar na lua de mel. É mesmo? Já. Eu queria, a nossa família, somos em 4 em casa, irmãos, Gustavo em 3, então eu estou acostumada com família grande. Então casei e já queria engravidar. E após 4 anos de tentativa, a gente percebeu que havia algum problema. E aí quando a gente descobre o problema, né, meu bem, vamos procurar saber o que é. E aí... Foi duro? Foi muito duro. Não foi só duro, foi muito. Um processo difícil, um processo longo e que no final da reta ele não tinha uma solução que nós gostaríamos de ouvir. O diagnóstico foi claro mesmo, vocês não vão conseguir ter filho de maneira natural. Assim. Sim, o diagnóstico foi, nós fizemos um tratamento bem invasivo, que eu Primeiro fiquei... do coração? Primeiro do coração, tinha problema no coração, tive que operar para pensar Na em engravidar. Uau, essa Então, parte eu não sabia. Sim, eu fiz uma cirurgia, fiz uma ablação e foi um momento bem delicado também, né, amor? Aí depois que passamos por essa cirurgia, vamos buscar agora entender, aí tive que passar por outra cirurgia no útero, passei por essa cirurgia, após passar tomei uma medicação que ela atrofia todos os órgãos, então eu entrei na menopausa com 23 anos. Uau, e nessa época eu fazia faculdade, foi um tempo bem delicado, porque aqueles calorões, sabe, não é coisa que as pessoas querem sentir. Sim. Né? Abre um parênteses aqui, Dirla. Esses processos, assim, são diferentes de outros processos de pessoas que estão assistindo,
Mas são processos de Deus, né? Sim. Acontece e nos molda, nos foge, né? Não, total. Foi Só que difícil, mas necessário. na hora, no momento que você tá ali, no Não vê. calor, na dor, você não enxerga. Hoje, após tantos anos passados, eu falo, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Uau. O quanto tempo de esterilidade trabalhou em nós, trabalhou no nosso ministério e nos formou quem nós somos hoje. Então, pra mim, eu sou muito grata a Deus por passar esse tempo difícil e por entender tudo que o Senhor tinha Glória a pra Deus, nós. glória a Deus. Sim, aí aconteceu essa questão e aí, meio desse diagnóstico, você sempre crê no Gu, assim? Sim, Ou na teve um verdade- momento que você deu aquela... Na verdade, nós nunca duvidamos, né? Nós tínhamos uma palavra no nosso coração que seríamos pais de 3 filhos. Uau! Só que a gente carregava essa verdade, chegou um momento que eu até desacreditei. Porque eu ouvia 2 promessas de Deus, que Deus enriqueceria a nós 2 e que Deus nos daria 3 filhos. Chegou uma hora que eu não aguentava mais ouvir sobre as 2 promessas. E um dia eu falei para Deus, Deus, eu não quero mais ouvir. E Deus parou de falar, né? E aí ninguém mais falava a esse respeito. Mas foi uma briga que eu tive com Deus. Porque eu já estava cansado de ouvir as mesmas coisas. Mas eu, na minha imaturidade, eu não sabia que Deus queria continuar afirmando dentro de mim uma verdade que era absoluta dele e que ela se cumpriria. E aí, naquele processo, nós já estávamos ali, já passando por diversas dificuldades por causa do tratamento, decidimos abrir mão de ser pai, né? Isso é forte, hein? E falou, vamos servir pais. Foi. E foi o nosso ministério. Você acha que essa Nossa, foi a virada da Foi uma chave? virada de chave. Porque eu falei assim, já que biologicamente a ciência está dizendo que eu não posso ter filho, eu só posso ter se for um milagre, enquanto o milagre não vem, nós vamos servir pais que geram filhos. Uau! E aí os nossos amigos começaram todos a engravidar. E aí nós Isso. tornamos um casal que ajudava esses amigos. Então, Gu, isso é muito forte. Isso é muito forte, porque assim, ó, eu tava lendo esses dias, é fácil chorar com os que choram. Mas às vezes é difícil se alegrar com o que se alegra. Porque chorar com o que chora tem a comoção, tem aquele ambiente de Principalmente pena. quando a dor é sua. Isso. Porque a dor era nossa, a esterilidade era nossa, não dos nossos amigos. Mas Uau. estávamos celebrando a alegria dos nossos amigos. Eu creio que esse é o poder da honra. Verdade. Honramos algo que desejávamos muito, mas nem entendíamos que estávamos honrando, mas estávamos celebrando a alegria do nosso irmão. E aí, no tempo oportuno, Deus abriu a madre da Dirla, né? E aí nós estávamos no Rio de Janeiro, namorando, numa lua de mel, passeando, curtindo, e de repente ela fala, amor, eu tô comendo como nunca antes. Eu falei, é mesmo? Ela falou, eu tô diferente. Eu falei, Depois de 7 anos. 7 anos. 7. E aí a gente assim, ela falou, eu falei, amor, quer saber do negócio? A gente ia continuar a viagem, a gente ia subir o Nordeste viajando de carro. Aham. E aí eu falei, quer saber? Vamos voltar para São Paulo e vamos celebrar. Pouco antes disso, nós tínhamos participado de uma imersão. E na imersão eu estava em silêncio, orando a Deus ali, recebendo numa conferência. E eu ouvi assim, audivelmente, uma voz dizendo assim, seu filho é Isaac. Aquilo foi como um baque no meu peito, puf, e eu pirei assim. E eu não falei pra ninguém, só fiquei com aquilo, eu chorei, né? Eu falei, nossa, mas nunca pensei nesse nome, nem gosto de Isaac, né? Com respeito a todos os Isaacs daí, porque hoje tem que falar, né? Gu? Hoje tem que falar. Não é o nome da minha preferência, mas se tornou. Tanto é que eu falei, se for homem vai ser Isaac, né? Mas eu criei, cheguei em casa e falei, amor, sem conversar nada. Eu falei, Deus falou algo com você? Ela falou, falou. Eu falei, o quê? Nosso filho é Isaac. Uau. Foi. Aí Glória a eu falei, Deus. meu Deus, que loucura é essa, né? Como que a gente vai gerar Isaac? Eu falei, Conta meu... do culto, meu amor, que eu tava na faculdade. E aí eu participei de um culto na sequência, e poucos dias depois, tinha um homem muito usado por Deus lá, ele chamou as mulheres estéreis ao púlpito. Falou, eu queria orar pelas mulheres que não geram filhos aqui. E aí subiram algumas mulheres e eu falei, minha esposa não tá aqui, ela tá na faculdade. Eu falei, já que ela não tá, eu vou. Eu levantei e subi. O cara olhou, não entendeu nada. Eu falei, não, minha mulher é estéril, eu tô aqui por ela, eu sou uma só carne com ela. Uau. E aí, Glória a Deus. durante a ministração, quando ele orava por nós, eu senti uma forte cólica. E Deus falou, isso vai ser um sinal. Quando você olhar para sua esposa, ela vai sentir uma cólica exatamente nesse mesmo lugar. Quando eu cheguei na faculdade, cheguei atrasado, ela já estava à porta. A primeira palavra que ela diz ao entrar no carro, ela falou, amor, vamos embora que eu tô com uma cólica que fez exatamente no lugar. Eu falei, amor, não é uma cólica, Deus te engravidou hoje. Uau. Pouco tempo depois, a Dila estava grávida. Glória a Deus. Então aí vimos assim algo do céu sendo realizado, né? E na hora que nós tivemos o diagnóstico da fertilidade, que ela estava grávida, eu fui embriagado do Espírito Santo. Eu fui embriagado que eu fiquei 4 horas gargalhando.
Eu não conseguia me conter. Literalmente, foi algo assim sobrenatural. E Deus falou assim, eu não disse que é Isaac? Isaac quer dizer grande alegria. Eu fui embriagado do gozo de Deus. Isaac veio de uma mulher estéril. Assim foi Esther, né? E tivemos 3 filhos maravilhosos, Então, nenhum programado. Então as 2 promessas se cumpriram, porque você enriqueceu e teve Essa 3 filhos. parte eu tô esperando aí. Né? Aleluia, glória a Deus. Mas, então os 3 filhos aí veio, né? Veio a Estezinha, veio o Estevão e o Noah, né? Agora. Exato. E é incrível que o Noah, a gente fala, ele é tão milagre quanto a Esther. Por quê? Porque a Esther esperamos 7 anos. O Noah, da diferença dele pro Estevão, são de 6 anos. E eu sempre quis ter outro filho. Nós sabíamos que era 3. Então a diferença, olhar 10 anos, né? A diferença do Noah com 4 e a Esther com quase 15. E aí as pessoas falam, mas você queria o terceiro? Sim. Só que eu ainda assim não consegui engravidar. Porque Deus, ele me deu filhos, mas ele não me curou. Engraçado, porque nessa agora, a última vez que a nossa médica estava conosco, que eu tive que tirar o útero, né? Não tenho mais útero, fiz uma esterectomia. A minha médica, a gente fez um bate-papo com ela e no momento do bate-papo ela me contou que quando ela me abriu para arrancar meu útero, ela disse, eu não sei como você conseguiu engravidar. Meu Deus. Olhando para o seu útero, para sua tumba, assim, a bagunça que era, você vê claramente o Senhor. Então eu olho assim, olhar para os nossos filhos hoje, é falar, Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Como é lindo ver o Senhor não na primeira, não na segunda, mas até a terceira. Quanto Ele ainda faz milagres. Aleluia. O Deus que promete e cumpre, né? Isso que essa médica, ao ver tudo isso, decidiu se batizar. E tivemos o privilégio de batizar ela na nossa casa. Sim. Esses dias atrás. eu lembro desse Sim. testemunho. E não tem nada melhor, né, do que através do testemunho a gente ver o Senhor se manifestando, né? Eu, assim, pra gente encerrar esse tempo, e agora se a gente tivesse uma plateia, estaria falando, porque que testemunho agradável. Mas, pra gente encerrar esse nosso momento, assim, parece que por muitas vezes as trajetórias que a gente vai andando, às vezes a gente vai perdendo a força da promessa. Talvez tem gente que está nos assistindo que tem tanta promessa de Deus e as coisas não vão acontecendo e vão se perdendo até nessa área mesmo. Eu e a Rai, a gente passou quase 3 anos também tentando engravidar, vocês acompanharam. E Deus também fez um milagre, assim. Até nessa área eu sinto até de profetizar, você que está escutando isso. O Senhor é um Deus que fez ontem, faz hoje e vai continuar fazendo. Então, assim, as considerações finais sobre isso, Gu, Dila, compartilha com a gente para nós terminarmos esse testemunho. Fala o que está no coração aí sobre esse ambiente de milagres. Nem sempre nós vamos crer. Por isso a gente sempre volta para o Senhor. É verdade. Todos os dias, para que a nossa fé seja alimentada. Por muitos dias eu chorei muito, não criei, precisei da fé dele para me arrastar, para me impulsionar, a fé de muitos outros amigos e também a voz do Senhor para me erguer, me pôr de pé e visões que o Senhor me dava. Amém. E também me entregar para o propósito de Deus. Apesar de não viver o que eu queria, poder viver a vontade de Deus, e não a minha. Glória a Deus. Realmente... O que a palavra nos diz, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra também nos diz que um cordão de 3 dobras, ele não se quebra facilmente. Verdade. Certamente havia algo dentro de nós, havia uma esperança, mas havia uma voz entre nós, que ela sempre afirmava uma verdade de Deus. E eu creio que todo aquele que carrega uma palavra de Deus, ele deve alimentar essa palavra, profetizando essa palavra, até que ela se cumpra. Porque Deus, ele sabe realizar os seus sonhos. Antes de eu sonhar, Deus já tinha sonhado por nós. Aleluia. Antes de eu imaginar realizando, Deus já tinha realizado por nós. Então eu acredito piamente que aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar e ele vai nos surpreender até o grande dia. Glória a Deus. E esse dia vai chegar, o milagre vai chegar, aquilo que Deus tem prometido vai acontecer, mas a distância entre a promessa e o cumprimento da promessa está numa chave chamada crer. Então, se nós cremos, nós vamos vivenciar a glória de Deus. Eu acredito piamente, que nosso Deus, ele é o Deus do impossível e não há impossível para ele. Amém. Que forte, que testemunho. Uau, tô com tanta coisa no meu coração. Se a fé vem pelo ouvir, ou muitas vezes a gente para de crer porque a gente ouve pouco, né? É isso. A gente para de ouvir. A gente para de ouvir a palavra, a gente ouve muita coisa ao nosso redor, a incredulidade, as coisas. Uau, quanta coisa foi compartilhada aqui. Obrigado, Gu, obrigado, Dylan. Tempo precioso demais, amo vocês. Vamos testemunhar por aí. É isso. Tamo junto. Obrigado.